Então, pessoal, agora nós iremos falar sobre padrões de qualidade no atendimento ao cliente. Para iniciar, vamos utilizar então a característica de recepcionar. Ela diz respeito sim ao primeiro momento que você está tendo com o seu cliente, onde o seu objetivo é causar uma boa impressão. É muito importante também, pessoal, quando a gente fala sobre comunicabilidade, você se expressar facilmente com o seu cliente, não utilizar palavras difíceis, ter uma boa dicção, utilizar também do artifício da entonação. Essa sim vai fazer com que ele entenda no momento em que você está passando a mensagem, qual que é a parte mais importante que ele deve gravar, que não pode passar despercebido. Além disso, pessoal, quando a gente fala sobre a apresentação, estamos falando sobre a forma de vestimenta. Lembre-se, ali você está sendo a personificação da sua marca, da sua franquia. No momento em que você entrou no estabelecimento, até o momento em que você saiu, você está escrevendo ali, galera, a história da sua franquia. Pode parecer besteira, mas não. Você está começando, né, um trabalho numa região. Portanto, aquele momento ali, mesmo que você não feche com aquele cliente, ele pode sim acabar repercutindo. Por isso, nós devemos também ter cortesia, civilidade, educação, né? Cuidar sempre o que a gente fala, a forma como a gente está falando. Interesse, pessoal, é uma outra característica de extrema relevância que nós devemos ter. Demonstre sim interesse no seu cliente, concentre-se nele, preste atenção no que ele está fazendo. Presteza. É muito importante, pessoal, a gente ter agilidade. Esteja sempre pronto para agir. Se você está ali no seu cliente, você está trabalhando, você não está ali só para, né, papear, jogar a conversa fora. Por isso é muito importante você estar com os olhos e os ouvidos atentos a tudo que ele está fazendo. Afinal de contas, tenha certeza, ele está fazendo o mesmo com você. Eficiência. Vocês receberam, pessoal, uma série de recursos, uma série de materiais que vocês podem inclusive utilizá-los no momento da negociação. Para isso, é muito importante, antes mesmo de vocês entrarem no cliente, terem em mente quais recursos podem te ajudar naquela negociação. Né? Então, se você já tem um cliente de um determinado segmento que você acaba utilizando algum desses recursos, por que não utilizar isso no momento da negociação? Por exemplo, quando nós temos ali o card para fazer precificação da parcela. Pô, se você já tem ali 1, 2, 3 clientes que colocaram, utilize isso. Dê o exemplo, né? Fale para o cliente, cara, eu tenho aqui esse material, pode parecer simples, mas eu tenho aqui como exemplo, né, o ciclano, o beltrano, né, que a gente acabou utilizando, fizemos aqui uma precificação. Isso são recursos que você vai ter sempre à sua disposição, não só esse material, como também a minha consultoria. Além disso, pessoal, tolerância. É muito importante a gente ouvir opiniões. Esteja abertos para não só você ouvir, mas também demonstrar que de fato você aceita essa opinião, através inclusive da sua expressão facial. A eficácia, galera, por outro lado, é você estar buscando alcançar os resultados que você mesmo propôs. Finalize a sua linha de raciocínio sempre com clareza. Busque perguntar para o teu cliente se ele entendeu. Isso demonstra que você está preocupado com o que ele compreende do que você está falando. Amenizar, essa é uma característica que a gente não espera utilizar, mas devemos sim estar prontos, que de fato diz respeito à capacidade de você controlar situações onde o teu cliente esteja tenso. Lembre-se, todo mundo aqui tem direito de ter um dia de fúria. E saiba também verificar se aquele é o melhor dia para você conversar. E caso não seja, não tem nenhum problema. Você pode retornar sim em um outro momento. Galera, além de amenizar, é muito importante você orientar o seu cliente. E quando a gente está falando da orientação, seja claro, se for preciso, anote para o seu cliente. Lembre-se que nós falamos sobre ser gentil, a cortesia, a educação.
Se você tem um cliente que tem um pouco mais de dificuldade, use isso a seu favor. Afinal de contas, a pessoa precisa de uma ajuda e você está ali exatamente para isso. Atenção! O seu foco é o cliente. Esqueça o celular. Pode parecer besteira isso, mas eu, assim como outros colegas que já fizemos diversos trabalhos em campo para ajudar franqueados, já verificamos alguns momentos onde o vendedor ele não está ali, ele está apenas de corpo. Portanto, lembre-se, esteja não só de corpo, mas também de mente. Informar, pessoal. É muito importante que você informe apenas o que você tem certeza. Não sabe? Não tem nenhum problema. Peça um instante e consulte. Isso demonstra também, pessoal, a cortesia, o interesse, né, de fato que você está ali preocupado em passar a melhor informação e correta para o seu cliente. E por fim, pessoal, e não menos importante, nós devemos falar também sobre ética em vendas. Afinal de contas, quando você está vendendo um produto, você como vendedor tem ali sim a obrigação de vender da melhor forma possível, mais correta possível. Por isso, cuide para não falar mal da concorrência. Se ele está falando mal da concorrência para você, escute, mas não bote mais lenha na fogueira. Né? Afinal de contas, amanhã ou depois, aquele problema que ele está retratando pode até ser que você enfrente, a gente aqui esteja enfrentando. Por isso, o que você precisa ali estar mostrando e enfatizando são as características do seu produto. O que te faz ali ter um diferencial? Como que você pode ajudar esse lojista a contornar essa dificuldade? Afinal de contas, problemas em todos os lugares ele vai ter, nós temos. Mas o que diferencia, pessoal, é o que você faz e é o que a empresa faz naquele momento de dificuldade que o cliente está tendo. Portanto, coloque-se sempre à disposição. E esses são os padrões de qualidade no atendimento ao cliente que eu gostaria de falar para vocês. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as características de um serviço. Aqui a gente até pode utilizar a técnica da reciprocidade, porque de fato, quando a gente entende um pouco mais sobre o negócio do nosso cliente, nesse caso a gente está falando de prestadores de serviço no geral, a gente pode estar fornecendo para ele aí uma consultoria, a gente está dando algo, né, para ele aí de graça, abrindo, né, um pouco a mente dele, a visão dele sobre até mesmo o dia a dia dele hoje, a forma como ele está trabalhando e, consequentemente, esse sentimento aí de gratidão, né, de reciprocidade, ele vai surgir. Ele vai ver que, de fato, tu está preocupado em fazer com que o negócio dele cresça. Para nos ajudar aqui, então, a definir as características de um serviço, eu vou utilizar nada mais, nada menos do que Philip Kotler, o pai do marketing. Ele nos ajudou, de fato, a definir as características de um serviço. E aqui, pessoal, quando a gente inicia por intangibilidade, o nosso desafio, o desafio desse prestador de serviço, é, de fato, tangibilizar o intangível. E quando a gente está falando sobre tangibilizar o intangível, o que a gente não pode ver, o que a gente não pode sentir, cheirar, escutar ou até mesmo provar, é de fato um serviço antes mesmo dele ser prestado. Cada serviço é um serviço e o cliente que está ali contratando, ele não consegue ver se a expectativa que ele tem, ela vai ser cumprida, se de fato vai ser aquele serviço entregue. Justamente por isso, o cliente, antes de contratar, de não estar conseguindo visualizar, ele acaba criando, né, essa expectativa. E o seu cérebro, ele busca encontrar, então, coisas que são tangíveis para apoiar esse ideal e, de fato, tornar esse intangível tangível aos olhos do cliente. E aí a gente tem alguns exemplos, né, que acontecem, como, por exemplo, a postura, a etiqueta empresarial, né, a própria vestimenta ali, são roupas, né, adequadas, o preço em si do produto, os equipamentos que ali são utilizados, a organização da pessoa. São algumas formas, pessoal, e até mesmo o ambiente, né, se está um ambiente limpo, se é um ambiente que não está limpo ali, elas acabam sendo utilizados, né, pelo nosso cérebro
para tangibilizar o intangível. Nós, né, aquele prestador de serviço, a gente deve, portanto, administrar essas evidências para favorecer esse processo de tangibilizar o intangível. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com isso em mente. Além disso, pessoal, nós temos a inseparabilidade. O prestador do serviço, ele de fato é uma peça fundamental para a entrega do serviço. Quando um mecanismo ele está, por exemplo, funcionando, a gente já tem algo concreto. Entretanto, quando o mecânico está arrumando o carro, a gente tem ali, de fato, essa inseparabilidade, né? Ele faz parte do serviço. O pintor, quando ele está pintando, ele está exercendo o seu serviço, né? De fato, ele está ali acontecendo e a gente não tem uma separação de um pelo outro. A variabilidade, ela nos mostra que cada serviço ele é um serviço, né? Possui um desafio diferente e totalmente customizado. E por fim, ao meu ver, destacaria como mais importante é a perecibilidade, porque ela de fato também acaba sendo a mais desconhecida, ou melhor dizendo, esquecida pelo prestador de serviço. Quando um serviço ele está acontecendo, a gente tem ali uma capacidade, um limite de serviços que podem ser prestados. Ao mesmo tempo que quando você tem um dia ali que não acontece, né, esse serviço, a gente não consegue estocar. Então a receita que não entra nesse dia parado, ela não vai poder ser obtida num dia futuro. Na verdade, naquele dia futuro, ele já tem a sua própria capacidade, também tem a sua capacidade limite. Portanto, se estiver numa capacidade limite, aquele dia que você perdeu, você não consegue recuperar. Quando a gente consegue mostrar para o nosso cliente que, de fato, ele possui uma necessidade de não perder, né, essa venda, de não perder até mesmo essa negociação que ele está fazendo, e essas características que compõem o serviço dele mesmo, né, de fato a gente consegue agregar dando sugestões aí de como ele pode melhorar. E essas sugestões vocês vão de fato poder fazer a partir do momento que existir uma conexão, né? A gente já falou sobre técnicas de rapport, então a partir do momento que você já teve essas conexões criadas, você possui abertura para de fato mostrar dentre todas essas características ali que são visíveis, o que de fato ele poderia estar melhorando hoje dentro do ambiente dele. E também, pessoal, de que forma nós, com o Parcele Já, podemos ajudar esse prestador de serviço a não perder essa oportunidade. Uma delas é, sim, entendendo que, por exemplo, cada serviço é variável e que ele não pode armazenar, né, um serviço pelo outro, a gente poderia estar ali fazendo uma oferta da venda mesmo da capacidade que o cliente dele tem de consumir. Então, por exemplo, se o meu cliente hoje ele está limitado a parcelar ali em 3, 4 vezes, poxa, eu poderia estar vendendo mais, não estou considerando ali o dia que eu deixo de vender, ou até mesmo aquele cliente que não retorna, seja por uma ligação, um breve orçamento, ou pós um orçamento, né? Ele entendendo ali aquela capacidade. E também eu até deixo de vender para esse cliente mais, porque, por exemplo, poderiam ter outros serviços que eu poderia prestar para ele, mas ele não vai ter capacidade de pagar, então ele vai fazer apenas o que é essencial. Bom, pessoal, características de um serviço é basicamente esses são os tópicos que eu gostaria de trazer para vocês, e a gente se vê então nas próximas aulas.